graças a Deus, mais uma vez na casa do Senhor. E hoje, que a gente está vendo a igreja aqui da frente, sábado passado eu vi, mas durante o tempo da escola bíblica. E durante o tempo da escola bíblica a igreja fica mais vazia, porque as classes estão funcionando lá atrás. Mas agora na hora do culto a gente está vendo uma igreja plena, graças a Deus. E nós acreditamos que dentro, em breve, esses lugares ainda que estão vazios, esses bancos que ainda estão vazios, estarão cheios, para a glória do nome do Senhor, e muitos aqui voltarão para cultuar ao nosso Deus, amém? Nós somos gratos ao Senhor por termos mais este momento na presença de Deus e por termos também esse momento de nós podermos meditar na palavra do Senhor. E como muitos dizem, e eu vou dizer aqui agora usando as palavras de muitos, que é com temor e tremor que nós subimos aqui para falar da palavra de Deus, para dar o recado da palavra de Deus. Nós não somos escolhidos porque somos melhores, nós somos escolhidos porque o Senhor escolhe quem Ele quer. E o Senhor usa aquele que Ele escolhe, amém? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou apenas a Maria. Não a Maria da qual eu vou falar hoje, porque hoje eu estarei falando sobre a missão de Maria. E a missão dessa Maria é uma missão muito especial. E que nós possamos estar atentos à missão dessa Maria, para que dessa palavra de hoje nós possamos tirar para nós as Marias, né? Muitas Marias que neste mês comemoram o seu mês. As Marias que são Aparecida, que são Luzia, Lourdes, Carol, Ariane, Dulce, enfim, tantas outras, né? Que são as mulheres que Deus escolheu para servir a Ele. Os irmãos que nos perdoem, porque às vezes no mês da mulher a gente, não que a gente deixe um pouco de lado, mas a gente se dirige um pouco mais às mulheres, porque é esse o objetivo, né, do mês de março, que é o mês da mulher, e a igreja separa este mês para que nós possamos falar um pouco mais com as mulheres, e é isso que nós vamos fazer. A leitura bíblica, ela está em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Irmãos, eu enxergo mal, vocês já perceberam, né? Mesmo de óculos. E às vezes eu prefiro ler no tablet ou no celular, que fica mais legível, porque na Bíblia realmente para mim fica um pouco mais difícil. E como são muitos versículos, né, do 26 ao 38, então eu realmente não vou ler os versículos. Você vai depois ler na sua Bíblia o anúncio do nascimento de Jesus, o qual é a missão que nós vamos falar hoje. É uma missão muito, muito especial. E eu gostaria que nós nos atentássemos para um tempo em que as mulheres daquela época, da época de Maria, elas tinham os mesmos desafios que nós. Maria, ela foi escolhida, como diz lá, que no 6º mês da gestação de Isabel, a sua prima, o anjo Gabriel apareceu também para Maria, visto que ele já tinha aparecido, né, para Isabel e para Zacarias e anunciado o nascimento de João Batista e a finalidade daquele nascimento que nós já conhecemos. E o anjo Gabriel apareceu então para Maria. Maria, ela era uma moça, ela era uma jovem. Segundo as pesquisas que fizemos ou que fazemos no nosso dia a dia a respeito de Maria, ela era uma menina ainda, porque alguns dizem que ela tinha 17, 18 a 20 anos, outros dizem inclusive que ela tinha de 12 a 17, né? Então as pesquisas elas se diferem um pouco, mas não importa, que seja de 12 a 20, aqui entre nós temos tantas moças, né, com essa idade.
E dos 20 aos 30 também temos moças, por que não? Né? As moças que também podem ouvir o chamado de Deus para uma missão. E é para nós, é para você, moça, é para você, jovem, é para você, adolescente, que Deus está falando. Através dessa história da missão de Maria. Maria foi escolhida para ser a mãe de nada menos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. Pensem, amados, pensem numa situação. Uma menina que vive num povoado, numa aldeia muito pequena. Inclusive, eu vou usar uma palavra aqui que às vezes dizem que essa palavra é de velho, tá? Uma cidade desdenhada, né? Que vivia, as pessoas olhavam com desdém para aquele povoado. Não tinha significado nenhum. Porque geralmente as pessoas olham para grandes metrópoles, né? Grandes cidades, onde tem pessoas cultas, onde tem pessoas formadas, onde existem nós com o nosso olhar humano. Mas Deus, Ele olhou para a cidade, para aquela aldeia de Nazaré, onde tinha aquela moça. Aquela moça vivia ali e nessa época da sua vida, ela já estava enamorada de um rapaz que se chamava José. Eu quero ainda colocar aqui uma situação. Os irmãos vão me ouvir falar hoje de Maria, de Jesus, do Salvador. E eu quero dizer que há 2 sábados atrás, o diácono Eliel falou, o Salvador nasceu. Então ele falou de Maria, consequentemente, e falou, né, de Jesus, do Salvador. Sábado passado, o pastor Elias falou do impacto das boas novas. Isso, né, pastor? E esse impacto das boas novas, quem estava lá? Maria de novo. Né? Então, hoje, eu ainda disse para algumas pessoas que desafio, né, eu voltar a falar de Maria. Só que hoje eu vou falar da missão de Maria. Jesus nasceu, mas se não fosse Maria, ele não teria nascido. Porque Deus usou Maria como canal para que Jesus, o Salvador, viesse ao mundo. Então, o anjo, quando falou com Maria, ele foi bem claro. Mas Maria era jovem demais, talvez para entender essa situação. Ela estava namorando, digamos, ela estava noiva de José, de um jovem. Ela era uma moça pura, uma moça virgem. Ela ainda não tinha tido nenhum relacionamento com homens. E ela simplesmente ficou, com certeza, eu ficaria, qualquer um de nós jovens, né? Nós jovens ficaríamos, na época da nossa juventude, assustados se alguém dissesse isso pra gente. Mas como assim? Eu nem me casei ainda. Como que eu vou ser mãe? E o anjo chegou e disse para ela claramente, você vai ser mãe. E você vai ser mãe não é de qualquer pessoa. Você vai ser mãe do Salvador. Maria estava nos planos de Deus desde o princípio, amados. Desde lá no início. Ela estava nos planos de Deus. Porque Deus necessitaria de uma mulher, de uma mãe para Jesus. Porque Jesus, ele era como Deus, lá no princípio. Porém, ele precisava encarnar-se, ele precisava nascer como homem. E como aconteceria isso? Só tem uma maneira disso acontecer. Somente através de uma mulher, de uma gestação normal. E Deus já tinha Maria, com certeza, eu creio, nos planos dele, desde o princípio. Então, irmãos, vamos lá. Deus mandou o anjo. E quando o anjo falou, Maria realmente se assustou. Porque ela era uma moça simples, ela morava num lugar simples. Ela era uma moça simples, talvez não tivesse muita cultura, muito conhecimento. E como nós sabemos, as mulheres do passado, elas tinham os mesmos desafios que nós temos. Os desafios de ser mãe, de cuidar de casa, de trabalhar fora. Enfim, elas tinham as mesmas ansiedades que nós temos. E principalmente se tratando de uma jovem, né? Naquele tempo, as jovens, as mulheres, ou melhor, elas eram tratadas de uma maneira diferente
do nosso tempo hoje. Elas eram visadas de uma outra forma. Agora vocês imaginem só Maria, uma moça virgem, pura, namorando, tendo um namorado, aparecer e dizer: eu estou grávida. Dá para imaginar isso? Dá, né? E é assim, terrível pensar. Diante de uma sociedade que não aceitava. A mulher já era menosprezada naquela época, já era diminuída, digamos assim. Elas não tinham, elas tinham os desafios que nós temos e elas não tinham, muitas vezes, os direitos que nós temos hoje como mulher. E Maria teria que enfrentar essa situação. E isso nos deixa exemplos de que quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos chama para algo, nós precisamos aqui observar o que Maria disse, como Maria reagiu diante daquela situação. Ela ficou assustada, com certeza. Mas como é que eu vou dizer para o meu noivo que eu estou grávida? Como é que eu vou dizer para o meu pai, para a minha mãe, e para os meus vizinhos, e para os nossos amigos? Como será? Então nós conseguimos imaginar assim que ela viveu um dilema muito grande, diante de um chamado. Mas era de Deus esse chamado. E quando Deus nos chama, por pior que seja o chamado, por mais difícil que seja de nós entendermos, é o chamado verdadeiro e real, é aquilo que Deus quer e ponto. E nós precisamos ver o exemplo de Maria. Quando o anjo chamou, Maria disse o quê? Ela disse: eis-me aqui. Ela não ousou dizer: ah, não, desculpa aí, mas isso não. Ela não disse. Ela simplesmente disse: o Senhor achou graça em mim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Que missão, né, irmãos? Difícil. Que missão árdua que ela teria que enfrentar, porque não seria só o simples fato de gerar um filho. Há um contexto muito grande diante dessa situação. Então, Maria disse: eis-me aqui. Porque ela sabia que aquele chamado era de Deus e que Deus estaria colocando as coisas nos seus devidos lugares. Deus estaria trabalhando em tudo da forma em que nada seria motivo de escândalo, motivo dela ser apedrejada, porque isso acontecia naquela época, né? Enfim, Maria foi, aceitou o desafio e atendeu ao chamado de Deus para essa missão. O anjo Gabriel, ele teve, é interessante, né? Eu imagino que o anjo Gabriel teve missões difíceis, né? À toa que ele é o anjo Gabriel, né? É uma responsabilidade tanto chegar e dizer: olha, é isso que Deus mandou dizer, e aí é isso. Então, nós precisamos estar atentos aos anjos que estão ao nosso redor, aos anjos Gabriel que estão ao nosso redor. Nós temos a nossa vida cotidiana, nós temos o nosso dia a dia, nós temos as nossas responsabilidades, mas há anjos ao nosso redor que chegam para nós diariamente e diz: Maria Mariano, não a Maria de Nazaré, lá da cidadezinha, você precisa fazer isso, você precisa se colocar à disposição de Deus, você precisa se colocar à disposição de uma obra que Deus quer realizar através de você. E Deus fala para cada um de nós isso. E nós precisamos estar atentos a isso. E tomarmos como exemplo a resposta de Maria ao anjo: eu estou aqui, Senhor. Me usa. Se o Senhor acha graça em mim que eu posso realizar tal obra, eu estou aqui. Me usa. Vamos fazer isso, amadas. Nazaré era uma cidadezinha muito, como eu disse, desenhada. Desenhavam ela porque era muito pequena, era insignificante, né? Não tinha nenhuma relevância. E aí, quando souberam que dali nasceria o Salvador do mundo, imagina. Quando souberam, né, de Jesus como Salvador do mundo,
que viria daquela cidade, simplesmente acharam um absurdo, né? Essa cidade nunca deu nada de bom, o que pode vir de bom daí? Porém, os planos soberanos de Deus, nos planos de Deus, havia uma virgem ali, e era essa que ele ia escolher para trazer o Salvador do mundo. Desde Isaías, do profeta Isaías, havia esta promessa. E foi ali que Deus chamou para trazer o Salvador do mundo. Para os padrões, né, daquela época, para os padrões de Maria, que era apenas uma menina, como eu disse, ela realmente não se sentia capaz. Era uma missão muito grande para ela, né? Mas foi uma missão singular. A única na história de todas as mulheres, porque na Bíblia nós temos muitas mulheres com histórias incríveis, né? Com histórias incríveis. Desde lá do Velho Testamento, nós temos Débora, que foi juíza, Esther, que foi rainha, e todas com uma finalidade especial de salvar, né, o seu povo. Esther, por exemplo. E Maria veio para salvar não só um povo daquele lugar em que ela vivia apenas, como as demais fizeram, salvando o povo ali, mas para salvar toda a humanidade. Ela foi portadora do Salvador dentro dela, do Salvador do mundo, meu, teu, o Salvador que vem desde a antiguidade, desde a igreja primitiva, desde que Jesus nasceu. Ele é o Salvador e nada disso pode mudar. Ele é o Salvador do mundo, de qualquer pessoa e de qualquer situação em que essa pessoa se encontre. Então aquele ventre, o ventre de Maria, acolheu o Salvador encarnado, como homem que nasceria, ele veio. Então Maria recebeu a graça de Deus, ela atendeu a essa graça de Deus, ela atendeu a esse chamado de Deus. Mesmo sendo muito jovem, vivendo num contexto de vida bem rigoroso daquela época, ela entendeu a vontade de Deus e ela não temeu, por mais que ela temesse, mas ela encarou, digamos assim, as punições ou qualquer coisa, qualquer situação adversa que ela pudesse estar enfrentando, aceitando ser mãe do Salvador, mesmo virgem. Então, com coragem, ela foi e aceitou o desafio, com fé em Deus, no Deus soberano que a chamou para isto. Ela confiou nele. E ela se prostrou, então, diante de Deus como serva, pronta para cumprir a vontade do seu Senhor, para cumprir a missão para a qual ela foi chamada. Então, nós precisamos olhar para Maria, não como muitos olham hoje em dia, né? Como uma mulher santa, uma mulher que opera milagres, uma mulher que, enfim, não. Nós precisamos olhar para ela como uma mulher de Deus, como uma mulher que foi usada por Deus, que foi chamada por Deus e que desafiou as leis da natureza, né? Aceitou esse desafio, porque é um desafio da lei da natureza, porque a natureza em si, a gravidez ela vem por meios, né, de um relacionamento de homem e mulher. E no caso de Maria, no caso de Jesus, do nascimento do Salvador, teria que ser diferente. Ele era o Salvador do mundo. Ele não nasceria de um homem e de uma mulher. Ele nasceria sim do Espírito Santo, de Deus, diretamente, que foi a concepção de Jesus. Hoje em dia nós temos muitos métodos conceptivos, né? Nós temos as inseminações variadas, mas de qualquer forma o homem e a mulher estão envolvidos. Mesmo que a ciência trabalhe um pouco por fora, mas diretamente no final lá tem que ter o homem e a mulher.
Não tem como. E no caso de Jesus, no caso de Maria, não. Foi o Espírito Santo de Deus que agraciou Maria. Foi o Espírito Santo de Deus que colocou aquele embrião lá. Simples assim, para Deus é. Colocou aquele embrião lá para gerar o Filho de Deus. Amém? Vocês já pensaram na profundidade desta ação de Deus na nossa vida? É colocar dentro de nós algo pelo Espírito Santo, algo que somente os meios legais fariam e Deus pode fazer por nós de uma outra forma especial? E Deus faz. E isso aconteceu. Seguindo aqui, enquanto ela cumpria essa humilde missão de serva, ela, depois que Jesus nasceu, a missão dela não foi fácil do início ao fim. Foi uma missão muito difícil, porque ela enfrentou desde a gravidez, depois, a hora do nascimento de Jesus, ela não poderia ter Jesus ali, porque a situação estava difícil, estava caótica, e ela precisava fugir, e grávida, ela teve que fugir para longe, caminhar, né, no lombo de um jumento, para viajar distante, para chegar ao lugar onde Jesus deveria nascer com segurança. Porque, por mais que ele tenha sido gerado pelo Espírito Santo e por Deus, ele foi perseguido pelo homem desde o início da sua vida até o final. E nós vemos o final, o que aconteceu. Então, Maria, ela se submeteu a essa missão de uma forma incrível, uma forma admirável, uma forma que nós precisamos tomar para nós quando Deus nos chama para uma missão. Com amor, com resignação. Ela viajou, ela foi. Hoje em dia, quando nós, mulheres, engravidamos e chega o momento do parto, fica aquela dificuldade, será que vai ser cesariana, será que vai ser parto normal? Algumas se dão ao luxo, eu não quero ter parto normal, optam pelo parto de cesariana, porque acham melhor. Outras, mas eu vou ter parto normal, mas eu não quero sentir dor, e daí já pede uma injeção, já pede um medicamento, pede o melhor médico, o melhor hospital, a melhor assistência. Maria não teve nada disso. Maria se submeteu a ter o seu bebê, o seu filho, sabendo que era o Filho de Deus. Sabe aonde? Numa estrebaria. O que é uma estrebaria? Estrebaria é um lugar onde vivem os cavalos. E ela teve que arrumar um lugarzinho ali na palha, no feno, não sei, para se acomodar, para ter o seu filho, porque ela não conseguia mais ir mais longe, teria que ser ali, porque o seu filho iria nascer. E ela foi, se submeteu a isso. E aí, onde eu vou colocar o meu bebezinho? Não tem um berço, não tem nada. Onde que eu vou colocar o meu bebê? Aí ela colocou, sabe aonde? Numa manjedoura, que é um nome bonito usado, né? Mas só que esse nome, nós lá do sítio, da roça, quando morávamos lá, nós dizíamos que se chamava coxo. Aí eu fui procurar no dicionário se realmente existia essa palavra. Falei, porque nós usávamos, mas será que ela existe? E existe. Coxo é o lugar, é o recipiente onde os animais se alimentam. Porque meu pai colocava alimento para os animais no coxo. E a manjedoura é exatamente isso, porque ela tem um nome bonito, né? A manjedoura, parece um lugar, nossa, Jesus nasceu e deitou lá no bercinho dele na manjedoura. Não, era um coxo onde os animais se alimentavam, e foi ali que o nosso Salvador foi colocado. E nós precisamos olhar para esse Salvador com muito amor. Com muito amor, porque ele passou por isso desde o seu nascimento. E continuando, como se não bastasse, a missão de Maria acabou aí. Ela já deu à luz ao Salvador, já teve o bebê, já teve o neném, é o Salvador do mundo, amém? Não,
ela continuou a sua missão. A missão de Maria é muito grande, porém a gente não consegue aqui ficar detalhando muito, né? Porque o nosso tempo realmente voa. Mas Maria, depois disso, ela teve as suas idas e vindas com o menino Jesus, para cima, para baixo, levava, né? Assim como nós levamos na escola, levamos no médico, no dentista, corremos para lá e para cá. Maria também tinha as atividades, quando Jesus era criança, que ela precisava estar com ele, precisava caminhar com ele, precisava levá-lo. E em algumas situações Jesus ainda dava uma volta em Maria, né? Ela perdia Jesus, cadê meu filho? Porque era muita gente, e no meio do povo, e Jesus tinha uma missão. E essa missão que Jesus tinha era desde a sua infância, era desde pequenininho. Então ele já caminhava, já para cumprir a missão do Pai. Então às vezes ele dava aquela escapadinha, né? E ia lá, falava, meu pai, eu preciso atender o chamado do meu pai. Porque a missão de Maria era ser mãe, a missão de Jesus era ser o Salvador do mundo. Então era uma missão muito maior, né? E Maria entendeu isso. Maria entendeu que a missão de Jesus era maior. Maria entendeu isso, tanto que ela acompanhava ele muitas vezes de longe, mas deixava ele cumprir a missão dele. E nessas idas aos lugares, enfim, nós temos uma citação apenas que eu vou fazer aqui, que é da festa, do casamento lá em Caná da Galileia, onde Jesus estava. Ele estava por lá. E as coisas estavam acontecendo, e Maria estava por aqui, como mãe, né? Sempre, estou aqui, sabe? Cuidando. Então, Jesus estava cumprindo a missão dele, e Maria estava de olho. E chegou num dado momento, ela viu que a missão dela era ser mãe, mas Jesus era o Salvador, e Jesus estava ali para fazer o que fosse preciso. E quando precisou, ela disse, vai lá, fala com ele. Ele resolve a situação. Ele é o Filho de Deus. Fui eu quem gerei, eu sei quem ele é. Ele é o Salvador, ele tem todo o poder. Deus deu esse poder para ele. E aí, Maria só deu a dica, né? E o povo seguiu. Então, ela ajudou no que pôde Jesus no seu ministério, desde criança, né? E eu imagino o coração desta mãe, viu? Eu imagino. Nos momentos, né, de angústia que estavam por vir ainda, o Evangelho relata que Maria, ela seguiu fielmente a Jesus, né, todos os passos, e acompanhou, e ela tinha, a Bíblia diz que ela tinha, a sua alma, ela era transpassada por sentimento de mãe. Né? Mãe, se preocupa. Eu me lembro bem quando os meus filhos estudavam à noite, né? Chegavam da faculdade, o Eduardo principalmente chegava bem mais tarde, porque era muito mais longe, às vezes chegava meia-noite e meia, muitas vezes eu ia buscá-lo no terminal do ônibus, outras vezes eu ficava acordada, sempre esperando, enquanto o portão não se fechava, com o último deles entrando em casa, e isso é até hoje. Eu não dormia. Por quê? Porque a gente se preocupa, e Maria não era diferente. Ela se preocupava com Jesus, apesar dele ser o Filho de Deus, mas ela se preocupava, era mãe. E Jesus era humano, era um ser humano. Então ela temia por ele. Ela temia por ele. Então, nós precisamos, amadas, mulheres de Deus, moças, meninas, você que está em casa, que está ouvindo, se atente bem para o chamado de Deus para a sua vida. Deus tem uma missão. Concorrência injusta, né? Vejam bem, nós temos que ficar quietos, porque ele é forte. Você que está em casa, você que está aqui, você que está ouvindo esta palavra sobre a missão de Maria, mãe de Jesus, eu queria te chamar a atenção. Deus tem uma missão para você. Para Maria foi a de ser mãe do Salvador, e para você? Deus tem tantas missões para você neste mundo, mulher, que você não consegue entender quantas. Não é só nós sermos mãe, dona de casa, esposa, não.
Na casa do Senhor, Deus tem missões para nós, no nosso dia a dia, na nossa vizinhança, entre os nossos amigos, entre os necessitados. Deus tem uma missão para cada uma de nós. E nós precisamos estar atentas para essa missão. Deus nos chama, assim como Ele chamou Maria. Deus manda o anjo. Aí você diz, mas eu nunca vi um anjo. O Rodolfo é um anjo que pode chegar para mim e falar, Maria, preciso de você para ir lá não sei aonde, fazer não sei o quê, mas é para a igreja, é para Deus e eu preciso de você. É o anjo que chegou para mim e falou isso. Pode chegar para você, Carol, para você, Ariane, Murilo, Tom, Jaque, qualquer um de nós. Porque se nós formos ficar esperando o anjo Gabriel vir aqui falar com a gente, para a gente cumprir a nossa missão aqui, nós não vamos fazer a nossa missão, não. Não que Deus não possa mandar anjos, viu, irmãos? Pode. Mas não é necessário. Então Ele usa pessoas que estão ao nosso redor para nos chamar para a missão que Ele tem para nós. Então vamos estar atentos. Vamos lembrar aqui da missão de Maria, da obediência de Maria, e vamos nos atentar. Será que nós temos buscado a graça e a presença de Deus em nossas vidas, irmãos? Como deveríamos? A exemplo de Maria, nós temos colocado nossa vida ao serviço do Senhor com disposição e com alegria. Temos buscado apontar para Cristo, para aqueles sobre os quais temos exercido alguma influência? Maria fez isso. Quando ela estava naquela festa, junto com Jesus. Ela apontou para Jesus. E nós precisamos também, na festa, na lanchonete, na faculdade, no trabalho, onde quer que nós estivermos, apontarmos para Cristo, que é o nosso Salvador, que é o Salvador daquela pessoa que às vezes está precisando muito, aquela pessoa que às vezes está passando por momentos de depressão, com pensamentos suicidas, aquela pessoa que está passando por angústia, por tristeza, por perdas, sejam elas de vidas ou perdas emocionais, sentimentais. Nós precisamos estar atentos, porque ao nosso redor está cheio de pessoas que precisam de algo, e que nós somos a Maria, que recebemos diariamente missões e que precisamos estar atentos, ouvir e dizer, eis-me aqui, Senhor, estou me sentindo agraciado, eu vou sim, porque o Senhor falou, está falado. Então, amados, nós precisamos compreender, assim como Maria, humildemente, reconhecer a incrível graça de Deus pelo seu povo, por mim, por você, por todos nós. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos, viver como discípulo e estar disponível. Alguns momentos nós achamos que é difícil. Ai, mas é tão difícil, né? É tão cansativo, é tão desanimador, né, presbítero Claudinei? Às vezes é, irmãos, às vezes é. Mas nós precisamos estar disponíveis, dispostos e dizer sim à missão que o Senhor confiou. E correr todos os riscos, assim como Maria correu. Maria correu todos os riscos, mas ela confiou. Ela esteve pronta e não desistiu em nenhum momento, até o momento em que o filho dela estava sendo crucificado. Imagine a dor de uma mãe. Ela foi fiel e ela deixou esse exemplo para nós, para ser seguido, não apenas como mãe, mas como mulheres, como filhos de Deus, como filhas de Deus que nós somos. E, principalmente, é óbvio, como discípulos de Jesus, discípulas do Senhor. Maria, depois de tudo isso, lá no verso 46 do capítulo 26 de Lucas, ela cantou o cântico, que é o Magnificat, que o pastor falou, mencionou. E ela disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu sou bem-aventurada. A minha alma engrandece, Senhor, a Ti.
por essa missão que o Senhor me deu e por ter esse privilégio de ser mãe do Salvador. A alma dela se alegrou grandemente. Então ela disse para o Senhor que a sua alma estava feliz e engrandecia a Ele.